Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho uma aplicação de um dos nossos componentes aqui na Fluna, que é o componente de Full Calendar. E esse componente, basicamente, como o próprio nome já diz, ele é utilizado para você trabalhar com um calendário, com uma agenda de compromissos, por exemplo, uma agenda de turno de trabalho, enfim, é como se fosse uma agenda do Google. E eu vou mostrar nesse exemplo aqui uma agenda de compromissos, dos meus compromissos. E nesse exemplo eu vou ter a visão por dia e a visão por semana. E eu vou conseguir trafegar aqui por semana ou por dia, conforme a visão atual que está selecionada. E eu consigo adicionar um evento em um determinado dia. Por exemplo, eu vou adicionar aqui dia 21/10. Vou colocar aqui um evento. No dia 21. Vou falar que ele começa às 8 horas e termina às 12 horas. Aí ele aparece aqui, eu posso clicar nele, aparece o nome e a descrição e eu posso deletar. Depois de deletar ele some e agora ele não está mais aqui no meu calendário. Então basicamente isso, eu vou explicar passo a passo como isso aqui foi montado, o que a gente utilizou da Fluna para poder facilitar nessa montagem. Então vamos lá. Aqui na parte da layer que eu estou utilizando, eu vou passar um pouquinho do HTML e aos pouquinhos a gente vai explicando aqui a parte do JSON. Logo de cara no HTML, a gente tem aqui o carregamento de uma folha de estilo do Bootstrap mesmo, para ele ficar com aquela aparência lá que eu mostrei. Aqui em cima a gente tem um título e aquele botão de adicionar novo evento, ele vai fazer um evento lá dentro do meu JSON. Então ele vai fazer esse Open Modal New Event, que é esse carinha aqui, e dentro dele eu estou usando uma peça para exibir um modal. Para poder encontrar essa peça de modal, é só a gente vir aqui no menu de peças, digitar modal, e aqui o show modal é justamente essa peça aqui que eu estou utilizando. Só colar, formatar, e ele vai trazer aqui a mesma peça que eu utilizei aqui em cima com alguns parâmetros diferentes. Um deles é, por exemplo, se esse parâmetro aqui for true, ele não vai fechar se eu clicar fora dele. No caso, eu não passei esse parâmetro na minha utilização, porque eu quero que, se o usuário clicar fora do modal, eu quero que ele seja fechado. Então, eu vou deixar aqui somente a que eu utilizei e vou explicar cada um desses parâmetros aqui. A classe é uma classe do próprio Bootstrap mesmo, para ele ficar centralizado na tela. Esse onClose é para a gente disparar um evento quando esse modal for fechado, a gente não está utilizando ele. E por último, a gente tem o showClose, que se a gente definir como true, o modal vai receber um X para o usuário clicar e ele fechar o modal. No caso aqui eu estou colocando como false, porque para o usuário fechar o modal é só ele clicar fora do modal. Já o template está recebendo o valor do parâmetro que está sendo recebido por essa peça que foi passado por esse event. Então aqui no HTML, o que eu passar aqui entre parênteses, esse valor aqui está chegando para o template. Esse valor é justamente o nome de um template aqui dentro do HTML, que é esse New Event Modal. Então a gente está usando aqui o ng-template do próprio Angular e a hashtag para definir o identificador para esse bloco de HTML aqui. Basicamente, ele vai renderizar uma outra layer aqui dentro. Então a gente está utilizando aqui o Nick Layer. E se a gente posicionar o mouse aqui em cima desse ID, a gente vai ver aqui que a layer que está sendo renderizada é esse Full Calendar Modal. Então eu vou abrir ela aqui, para a gente ver o que tem dentro dela. E a gente vai encontrar aqui a estrutura daquele modal que a gente adiciona um novo evento. Então a gente tem aqui alguns inputs, né?
o nome, a descrição, a data de início e a data de fim do evento, o botão de salvar. Aqui eu não vou passar muito em detalhe por conta de ser algo que já tem exemplo em outros vídeos, que é basicamente executar um flow, esse flow receber parâmetros, e depois que o flow for executado, a gente exibe um alerta, e no finalzinho aqui, a gente executa uma chamada, porque a gente chama de custom event. Então, se a gente buscar aqui por emit, a gente vai achar aqui o emit custom event, que é essa pecinha aqui que está sendo chamada, e a gente está passando como parâmetro esse valor aqui, onSaveEvent. Para que serve isso? Quando o modal executar esse processo, esse flow, que vai criar um novo registro, eu preciso avisar o meu calendário, a minha outra layer, de que isso aconteceu. Então, para avisar isso, eu disparo um custom event com essa chave única, e lá no meu calendário eu vou escutar essa chave única e fazer alguma coisa. Depois de escutar. Então aqui dentro do meu calendário, eu tenho aqui dentro do onload a chamada para uma peça. Essa peça aqui é a peça que escuta custom event. Então se a gente buscar aqui por custom event, a gente vai encontrar aqui o receive custom event e o emit custom event. O emit está sendo utilizado aqui no modal, e o receive está sendo utilizado aqui no onload do full calendar. O que significa isso? Quando essa layer aqui for renderizada, a gente vai registrar um listener para poder escutar essa chave aqui, esse evento customizado, e quando esse evento for escutado, aqui vai ser aqui dentro do onSuccess, eu posso fazer algumas ações. A ação que eu estou fazendo aqui é chamar um evento que vai recarregar a minha lista de eventos e exibir elas no calendário. É importante ressaltar o seguinte, apesar de eu estar registrando esse listener dentro do onload, não significa que essas ações que estão dentro do onSuccess vão acontecer logo quando acontecer o download da layer. Na verdade, ele só vai registrar o listener, e quem dispara esse onSuccess vai ser justamente a outra, a outra layer, a layer de modal, que vai executar o emit custom event. Então, sempre que passar pelo emit custom event, passando essa chave, ele vai cair aqui no onSuccess, porque essa layer está escutando esse custom event, beleza? Eu ainda não vou passar aqui pelo load events para a gente continuar aqui na ideia do HTML primeiro, depois a gente volta aqui para o JSON. E só para a gente poder finalizar essa etapa aqui desse trecho, para eu buscar esse valor aqui de ID, eu vou mostrar aqui como que eu fiz em outra layer. É só a gente dar um Ctrl espaço e a gente vai conseguir ver todas as layers que a gente tem acesso para poder utilizar nesse HTML aqui. Então, se eu escolher a home aqui, ele já vai criar aqui um unique layer com o ID dessa home. Se eu coloco o mouse por cima, ele vai mostrar que é a home. E esse context aqui é só para a gente passar algum parâmetro se a gente precisar, se a layer que a gente estiver renderizando precisar de algum parâmetro, receber algum valor, algum objeto, a gente consegue passar aqui no context. Continuando aqui pelo HTML do Full Calendar, eu vou expandir essa parte aqui para mostrar para você como que é a parte dos botões de troca de visualização. O botão que vai trocar para a visualização do tipo dia e do tipo semana. Basicamente, cada botão vai chamar uma função, que eu estou chamando ela de ChangeView, passando uma string como parâmetro. Uma é o Time Grid Day, outra é o Time Grid Week. Então a gente vai ver agora o que essa função está fazendo aqui dentro do JSON. Então o que ela está fazendo? Basicamente, na primeira ação, ela está trocando o valor
do initial view de uma variável chamada calendar options, recebendo aqui o valor que foi passado como parâmetro. Então, se eu clicar no dia, ele vai passar time grid day vai estar aqui no args dois pontos e vai ser atribuído para essa variável aqui, calendar options initial view. Esse calendar options, ele está declarado aqui no meu JSON, ele inicia com essas propriedades e esses valores. Então ele inicia com a visão de dia. Se você quiser que ele inicie com a visão de semana, é só trocar aqui essa variável, esse valor, na verdade. Tem algumas outras questões aqui. Se você está querendo exibir um cabeçalho nas colunas, o tamanho do conteúdo, se você está querendo exibir um cabeçalho na toolbar, se você vai querer que os eventos possam ficar uns sobre os outros, ou se ele vai ficar um do lado do outro, caso ocorra de um evento começar e terminar em algum horário que outro evento também começa e termina. E aqui é para poder definir de quanto em quanto tempo a gente vai exibir o espaçamento de cada label lá dentro, né? Então, para mostrar melhor, eu vou executar aqui. Então, a gente exibe aqui de 30 em 30 minutos. E a parte do overlap, eu vou criar aqui dois eventos para o mesmo dia. Então, esse aqui vai ser o evento A, para o dia 28. Vou colocar até meio-dia. E agora eu vou fazer outro, também para o dia 28, mas que vai começar às 9 e terminar às 11. Então, como eu estou com o overlap false, ele não vai colocar um em cima do outro, ele vai colocar um do lado do outro, dependendo do exemplo que você quiser fazer aí, pode fazer mais sentido um valor ou outro para essa flag. Voltando agora no Change View, a gente já viu aqui essa primeira ação que ele faz, trocar o Initial View, que além de ser a visualização inicial, também é a visualização atual. Então, se eu troco o valor dele, ele vai trocar a visualização do calendário como um todo. E aqui a gente tem mais uma peça. Essa peça é a peça de Change Calendar. Essa peça aqui. E a gente passa para ela qual que é o valor atual da minha visualização dentro do calendário e qual que é o componente que eu quero atualizar. Esse componente, a gente vai chegar nele aqui no HTML, mas só para poder adiantar, se a gente buscar esse nome aqui no HTML, a gente vai achar uma tag que tem a hashtag com esse valor que eu criei. Isso aqui é o identificador desse bloquinho aqui, que é o nosso componente de Nick Full Calendar. E eu estou basicamente passando como parâmetro para essa peça a instância desse Full Calendar. Então é uma forma de você passar a instância de algo que está na sua tela, de um componente da sua tela, para alguma peça, utilizando esse operador comp. Então esse operador comp, ele vai buscar dentro da sua tela um componente que tem esse identificador aqui, que eu coloquei para essa tag Nick Full Calendar. É depois dessa ação aqui, dessa chamada dessa peça, que de fato a visualização vai ser alterada. Essa alteração aqui em cima é somente para poder fazer com que a gente consiga deixar o botão com a cor que a gente quer de acordo com o Initial View. Então, por exemplo, se eu cliquei aqui no botão para trocar para dia, eu vou adicionar uma classe se for diferente de dia.
Da mesma forma aqui, de semana, eu vou adicionar uma classe se for diferente de semana. Essa classe é a que vai dar aquele efeito que o botão não está selecionado e que você pode selecionar ele. Então, avançando um pouquinho aqui, depois desses botões, a gente vai ter os botões para poder retroceder e para poder avançar no período que o calendário está contemplando ali no momento que o usuário está utilizando essa lei. Então, o botão que vai retroceder chama o método prev e o que vai avançar chama o método next. Esses dois métodos estão aqui dentro do JSON. E o que eles fazem é basicamente chamar, cada um deles vai chamar uma peça diferente. Então a gente tem aqui o next e o prev. O next chama essa peça e o prev chama essa peça. Essa peça aqui do next, o nome dela é next. Ela está aqui com a categoria schedule. Da mesma forma que a gente tem o previews aqui, que é o que essa peça aqui está chamando, que é o que esse evento aqui está chamando. Cada uma delas recebe a instância como parâmetro do nick full calendar que está criado logo aqui embaixo. Basicamente, o next vai avançar e o prev vai retroceder de acordo com a visão atual do calendário. Então, se ele tiver com a visão de dia, ele vai avançar ou retroceder um dia de cada vez. Vou mostrar aqui para a gente poder ver melhor. Eu estou com a visão de dia, então quando eu avanço um dia de cada vez. Quando eu estou com a visualização de semana, eu avanço uma semana ou retrocedo uma semana por vez. Esse texto que está escrito aqui, ele também está lá no HTML, que é essa parte aqui desse span. A gente consegue acessar ele acessando o componente do nick full calendar, o objeto calendar, o current data desse objeto calendar e o título desse current data. Então é ele que é responsável por saber se vai ser dia, ou se vai ser semana, ou se vai ser mês, enfim, a visualização que você está utilizando e vai preencher aí da forma que você precisa. Agora chegando finalmente no nick full calendar, a gente vai poder passar por cada uma das propriedades que ele está utilizando e poder explicar. Então a primeira delas é esse evento de onDateClick. Esse evento está entre parênteses, assim como o evento de clique dos botões, porque ele é um evento da própria tag. Né? Então o button, a tag button, naturalmente tem um evento de clique para ela, que quando acontece, a gente define quais ações irão acontecer. O nick full calendar, da mesma forma, a gente tem definido lá o onDateClick, que é quando você clica em alguma data do seu calendário. A ação que a gente está fazendo aqui é uma ação de online mesmo. A gente está fazendo em uma linha, ao invés de criar um evento dentro do JSON para poder fazer isso, a gente está fazendo aqui direto. Poderia ser um evento no JSON que faz exatamente isso aqui, mas foi bom para poder mostrar para vocês também um outro jeito de fazer eventos de uma linha só. A gente pode passar as instruções diretamente aqui do próprio HTML. O que ele está fazendo é setando uma variável, que é a variável que representa qual que é o evento que está aberto. Ele está setando ele para null. Isso aqui vai ter o seguinte comportamento para a gente. Quando eu clicar em um evento, aquela variável vai receber o ID desse evento e a partir daí eu vou exibir as informações desse evento. Se eu clicar em alguma outra data, a ideia é que esse dialog, esse pop-up, na verdade, ele seja fechado. Então, por isso que quando eu cliquei aqui, ele fechou, porque ele está executando o onDateClick e ele está passando aqui essa variável para nulo. O próximo que a gente vai utilizar aqui é o onEventClick. O onEventClick, aqui no caso eu estou passando um evento aqui dentro do JSON mesmo,
que vai setar essa variável, a mesma variável que quando eu clico na data eu seto para nulo, quando eu clico no evento, eu seto o ID desse evento clicado para essa variável. Então é a mesma, um é ao contrário do outro, né? Avançando mais um pouquinho, a gente tem o onLoadEvents, que é um evento do Nick Full Calendar que vai acontecer sempre que o Nick Full Calendar perceber que ele precisa recarregar os seus eventos. Então ele vai executar aqui o método que está no JSON, loadEvents. Esse loadEvents a gente vai passar por ele aqui, passo a passo. Então, para a gente poder entender aqui o loadEvents, a gente vai primeiro entender o que ele recebe como parâmetro aqui. Ele recebe esse event com esse cifrão antes da palavra event, que é um evento, é um objeto que o Nick Full Calendar vai passar para ele. Então, quem chama esse load events aqui nem sempre é o JSON, nem sempre é o próprio usuário que está chamando, o próprio Full Calendar, o próprio componente vai chamar esse evento também, quando ele achar que deve ser chamado. Um dos momentos que ele chama é quando existe a troca de filtro de data. Então, quando eu troco de um período da semana anterior para a semana atual, é um momento que o componente vai chamar esse evento aqui, passando aqui um objeto, e dentro desse objeto, eu estou chamando ele aqui de last filter. Dentro desse objeto, a gente tem a propriedade end, que é o fim do meu período que eu quero buscar, e o start, que é o início do meu período. Então, eu passo ele como parâmetro para o loadEvents. O loadEvents vai exibir aquele showLoading, que é essa peça aqui. Depois, ele vai armazenar numa variável local chamada lastFilter, o que ele receber como parâmetro. Esse args dois pontos é o que vem aqui do cifrão event, que está sendo passado como parâmetro para esse evento aqui. E aí ele chama um flow, esse flow aqui, que vai receber como parâmetro o início e o fim do período que ele quer buscar. Então eu vou buscar esse flow aqui para a gente poder entender o que ele está fazendo. Vou colar aqui o ID do flow, acessar ele, o flow é o getEventList. O que ele vai fazer é executar uma peça de findAll, buscando pelo event, e a condição que ele vai usar aqui é o startAt, se ele tiver entre o início e o fim recebidos, usando aqui o operador between dentro do startAt. Então ele vai buscar todos os eventos que começam, que tem a data de início entre a data que eu passei e a data final. Voltando aqui no design, depois que esse flow executar, eu vou passar pelo onSuccess e eu vou atribuir para a variável eventSource o que foi retornado pelo flow. Então esse eventSource vai ter todas as informações, todos os eventos que respeitam esse filtro que eu passei. Esse eventSource também é utilizado dentro do próprio componente, aqui entre colchetes, para poder passar para ele qual que é a lista de eventos que ele precisa renderizar. Então ele está com o mesmo nome que a peça de Nuke Full Calendar. Ele poderia ter um outro nome, ele poderia ter o nome de Event List. Eu poderia setar aqui como Event List, que daria o mesmo efeito. O importante é ressaltar que esse nome que vem aqui do lado esquerdo, ele tem que ser Event Source. Ele não pode ser outro nome, senão o componente não vai identificar que você está querendo setar a lista de eventos dele. No final aqui eu uso o hide loading para poder fechar o loading e aí de fato o componente já vai renderizar os eventos certinho. Para ele poder renderizar os eventos, ele vai utilizar aqui o Event Template, que é um trecho do HTML aqui, ng template.
essa tag aqui é a tag do Angular, que a gente coloca para ela um identificador com esse hashtag aqui, e o identificador dela a gente está passando aqui para o event template do componente de calendário. Ou seja, para cada evento que eu tiver exibindo no calendário, eu vou exibir um HTML. Esse HTML é aquela caixinha azul que a gente coloca aqui, qual que é o início do evento, qual que é o nome dele, qual que é a descrição. É aquela caixinha antes da gente clicar na caixinha que aparece aquele pop-up. O pop-up ele vai aparecer logo aqui embaixo. Ele vai ser renderizado também junto da caixinha, só que ele tem um ngIf aqui para verificar se aquela variável que representa o evento que está aberto também tem o mesmo ID, tem o mesmo valor do que o evento que eu estou exibindo, do evento que eu estou renderizando na tela. Funciona da seguinte forma. O event source ele vai ter esses dois eventos aqui, e para o calendário saber em qual foi clicado, ele tem aquele onEventClick, e quando eu clico, preenche aquela variável, e aquela variável vai ter o mesmo ID desse evento aqui, e por isso que essa div aqui, que tem o botão de delete, vai ser renderizada. Essa div é essa daqui, ela tem um botão de delete dentro dela, e ela exibe o nome, a descrição, e ela tem um botão que vai abrir um modal. Só que esse modal é diferente daquele outro modal de novo evento. Esse modal vai ser o modal perguntando se eu quero de fato deletar esse evento. Então, além de usar como template aqui, a gente pode usar um unique layer e também a gente pode usar um HTML puro para poder renderizar alguma coisa passando pelo OpenModal. Aqui no OpenModal, lá no JSON, ele vai receber como parâmetro aqui no template, OpenModal é esse daqui, aquele era outro, ele vai receber como parâmetro aqui o evento atual que eu quero exibir e o template que eu quero exibir esse evento. Então aqui, ó, no OpenModal, eu passo dois parâmetros separados por vírgula. Um é o evento atual e o outro é o nome do meu template, que se chama modal. O evento atual, para eu poder acessar ele, eu acesso ele com args:0. Então é a posição 0 que eu recebi como parâmetro. E para acessar o nome do template, eu utilizo args:1, que é a segunda posição que veio como parâmetro para esse evento de OpenModal. Com isso, quando eu clicar no evento para deletar, ele vai exibir o modal com esse HTML aqui. Então, se eu quiser deletar esse evento, eu clico nele, clico no delete, e ele vai aparecer aqui perguntando se eu quero de fato deletar. E para saber o que cada botão faz, a gente vai analisar lá no HTML agora. O botão de não, ele vai executar o close modal. E o close modal vai chamar uma peça. Essa peça de close modal, que basicamente vai detectar que tem um modal aberto e vai fechar ele. O outro evento aqui, que é quando a gente clica no sim, vai fazer o seguinte, vai executar um flow, passando como parâmetro o evento atual, o ID do evento atual, e no final ele vai setar que o evento que está aberto agora é nulo, porque ele tem que fechar aquela caixinha que tem um botão de delete, e ele vai passar de novo aqui o load events. Essa é uma forma de chamar um evento passando um parâmetro para ele. O evento de load events, ele espera um parâmetro. Se a gente for ver aqui no HTML,
ele recebe como parâmetro esse objeto aqui que o componente está entregando para ele. Mas a gente também consegue passar esse parâmetro dessa forma aqui. A gente vai utilizar o operador event dentro do actions de outro event, então isso não é uma declaração de novo evento, isso aqui é uma chamada para esse evento que já existe, e dentro dele a gente declara aqui o input data, que pode ser um objeto, você pode declarar ele recebendo dessa forma aqui, ou você pode declarar ele recebendo um objeto diretamente por referência, utilizando o operador field. Então, com o field dois pontos, a gente pega aqui o last filter, que é o filtro que foi utilizado na última busca, e esse filtro ele é setado aqui dentro do próprio load events pelo componente. Então, quando o componente executa o load events, ele recebe um valor, e quando a gente deleta esse evento, a gente chama esse load events novamente, passando como parâmetro o mesmo filtro que ele já tinha. Com isso, a gente conclui aqui o método deleteEvent, que serve para poder remover esse evento. A título de curiosidade, eu vou só acessar esse flow aqui para ver o que ele faz. Esse é o flow de deleteEvent. Basicamente, ele usa uma peça de delete, e dentro dessa peça a gente passa para ele qual que é o ID do registro que eu quero deletar e qual que é o modelo que eu quero deletar e se eu quero deletar ele de forma permanente ou não. No caso aqui, eu estou deletando de forma permanente. Voltando aqui para o componente de full calendar, a gente acabou de ver aqui o event template. Temos também aqui o unique instance, que a gente vai passar o próprio nick full calendar. Isso é só para poder fazer com que o componente identifique que a instância desse componente vai estar armazenado nessa variável. Da mesma forma que a gente tem também aqui o nick comp, que a gente passa esse mesmo valor. Esse valor ele tem que ser igual aqui, aqui e aqui. Então, se você definir um nome diferente, por exemplo, outro nome, a gente vai ter que definir tanto no nick instance quanto no nick comp também. E, obviamente, aqui no JSON, onde estiver utilizando o operador comp, teria que trocar para esse outro nome também. Eu vou desfazer aqui e continuar pelo options aqui. É aquele objeto que eu mostrei mais cedo no vídeo. É o objeto que tem o initial view e as outras configurações. O endField é o nome do campo do objeto que está sendo utilizado dentro do event source. O event source é uma lista de eventos. Cada evento tem as suas propriedades. Uma dessas propriedades vai ser o final do evento. No caso aqui ele chama endEdge. Da mesma forma eu também tenho o start field, que é qual que é o nome do campo dentro desse array de objetos que vai representar o início do evento. Então eu tenho o início do evento, chama start@, e o fim do evento chama end@. Eu tenho que informar o meu componente sobre essas duas propriedades. Bom, com isso acredito que a gente consiga passar por toda a etapa, tudo que foi feito aqui dentro dessa tela, tanto no HTML quanto no JSON e os flows que eles estão executando. Todo esse código que a gente viu aqui está disponível lá no nosso help, no nosso artigo referente ao Full Calendar. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelos canais de comunicação da Fluna, que a gente vai ter o prazer de ajudar vocês, beleza?